Aqui eu vou apresentar a próxima ferramenta, porque você deve ter ficado um tanto nervoso, né? Quando a gente fala essas ferramentas de diagnóstico, a gente sabe, e agora, Thaís, o que eu vou fazer nesse momento? O que eu vou fazer para resolver? Então, a gente vai apresentar agora a próxima ferramenta, que é o diagrama da espinha de peixe, que nos ajuda a identificar melhor a causa raiz dos problemas, porque se a gente quer combater o inimigo, a gente precisa saber da origem. Não adianta ficar tratando os sintomas, a gente precisa combater a origem. Então, por exemplo, aqui, a gente tem um problema que foi identificado. Quando eu estava aqui fazendo a reflexão com vocês, vocês fizeram uma rápida anotação sobre um problema que estava acontecendo. Tem um problema que está acontecendo e esse problema apresenta uma série de efeitos. Aí você diz que está desanimado, a gente vai fazer o exercício assim com o modelo. A espinha dorsal, a espinha de peixe, ela vem trazendo nas suas ramificações as possíveis causas. E aqui é um exercício que eu convido vocês a fazerem com outras pessoas, porque a gente tem muitos pontos cegos aqui. Aqui é interessante você fazer um brainstorming para uma chuva de ideias, você convidar pessoas que te conheçam a identificar possíveis causas desse padrão. E você entendendo as possíveis causas desse padrão, você vai direto na causa. E aí você elimina o problema na raiz. Então, por exemplo, você vai fazer aí no seu caderno de exercício, você vai fazer depois, vai fazer uma anotação e depois você elabora na ferramenta. Essa é a segunda ferramenta que a gente está entregando a vocês. Eu tenho um problema muito comum que chega para mim. Demora na distribuição. A gente já entendeu uma série de dinâmicas que estão por trás disso e eu acho que vocês já devem ter identificado várias delas. Mas vamos supor aqui, demora na distribuição. Você identifica que deveria levar 7 dias para distribuir uma ação e você leva 30 dias, você leva às vezes 60 dias. Tem ações que você está ali há um mês para distribuir. E aí, esses são os efeitos. É o padrão, é o efeito. Quais são as possíveis causas? Bom, pode ser desânimo. Você se sente desanimado para fazer aquilo. Pode ser cansaço. Pode ser não gostar de digitalizar os documentos. Pode ser se irritar com o próprio sistema de distribuição, PJE ou qualquer outro. Pode ser o acúmulo de tarefas, simplesmente você tem muitas tarefas, você está centralizando muitas tarefas e não tem tempo, não tem hora para realizar aquilo. Ou você se distrai constantemente. Ou uma série de outras. Essa espinha de peixe vai ter um método. Entendeu? E é muito interessante que você faça esse exercício com outras pessoas. Vem cá, o que você acha que gera esse padrão que eu tenho? Chama o estagiário, chama a tua esposa, tá? Chama teu parceiro, chama teu sócio. O que você acha que gera esse padrão aqui? Aí fulano vai começar, eu acho que você é muito perfeccionista, eu acho que você se distrai demais, eu vejo você muito na internet, eu acho que você reclama muito do sistema, você reclama muito da tecnologia, e aí vai falando, né? As pessoas vão trazendo as possíveis causas. Que, pelo que a gente está vendo aqui, vocês já conseguiram perceber que são causas intermediárias. As causas raízes estão naturalmente em uma daquelas competências da roda dos advogados autogerenciáveis. Aquelas são as causas raízes, mas aí vem essas causas intermediárias que qualquer pessoa sem um maior entendimento psicológico consegue identificar, sem nenhuma dificuldade. E aí a gente vai encontrar, para que isso, Thaís? É para eu conseguir administrar melhor. E aí vamos supor que dentro dessas causas, dessas possíveis causas intermediárias, eu quero eliminar. Thaís, eu quero eliminar uma. Como é que eu vou fazer para eliminar essa causa agora, imediatamente? Aí eu vou trazer para vocês outra ferramenta, para a gente trabalhar essa questão específica, nesse exemplo. Estão me acompanhando? Aqui é o que eu chamo de digging. Digging, no coaching, a ferramenta mais efetiva, mais utilizada no coaching são as perguntas. Através das perguntas, a gente identifica as causas raízes.
ok? Então, o digging significa escavar. Eu vou escavando a verdadeira razão pela qual eu não estou fazendo o que eu devo fazer. E aí, quando eu envio essa clareza para a situação, eu consigo entrar na compreensão que eu falei para vocês no começo, e quando eu compreendo, eu ajo. Gente, coloca uma coisa no coração. E se perdoem por isso, porque eu já venho me perdoando. Saber não garante resultado nem mudança, mas compreender sim. Quando eu compreendo, eu entro em ação. Então, de tudo que você sabe, de todas as informações que você já sabe, se elas tivessem todas chegado no nível de compreensão, já haveria mudança de atitude. Se não houve mudança de atitude, isso eu quero que vocês guardem essa informação. Se você sabe de algo e não mudou ainda, é porque você ainda não compreendeu. Se você ainda não compreendeu, ainda tem algo para você escavar. Ainda tem algo para você entender para chegar à compreensão. Quando chega a compreensão, você age. Porque senão o corpo, ele meio que se autodestrói, entende? A informação alinhada, o papo reto, ele acontece quando chegou a sua consciência. Então, você ouviu ali, é o que a gente chama de insight. O insight nada mais é do que eu chegar na causa raiz da questão. Vamos voltar aqui para o exemplo. Tem uma causa raiz aqui que eu não gosto de digitalizar. Tá bem aqui, né? Em uma das causas que ele identificou para a demora de distribuição, que é uma das atividades que a pessoa está procrastinando. Então, eu venho aqui, acrescentando o porquê. O porquê é uma pergunta que a gente não gosta muito no coach, mas a gente usa no digging em uma das dinâmicas do digging, porque ela te faz trazer justificativas rápidas. As velhas histórias que a gente conta, tá? Então, vamos acompanhar a dinâmica. Não gosto de digitalizar. Por quê? Porque não sei por onde iniciar. E aí tem que responder rápido, tá? Não pode ficar pensando muito não, que a nossa mente é muito inteligente para criar histórias mirabolantes. Por quê? Por que eu não sei por onde iniciar? Né? Por que eu não sei por onde iniciar? Eu vou perguntando a nova resposta. Porque tenho muita coisa para fazer. Se eu tenho muita coisa para fazer, eu não sei por onde iniciar. Tá. Por que eu tenho muita coisa para fazer? Porque eu não tenho quem me ajude. Né? Por que eu não tenho quem me ajude? Porque eu não encontro ninguém de confiança. Por que eu não encontro ninguém de confiança? Porque as pessoas são traídas. Quando você chegar a um ponto, né, um ponto de bom senso, você não tem que chegar até a origem, né, Adão e Eva, aí você chega e entra com a pergunta final, que é verdade? É verdade? Quando você chegar no momento em que você entrar numa crença que é coletiva, que é muito genérica, que é espiritual, que é um devaneio muito subjetivo, tá? Que não tem nenhuma substância lógica, aí você pergunta, é verdade? E você começa a se questionar, é verdade que as pessoas são traídas? Todas as pessoas são traídas? Aí você faz essa pergunta para o teu cérebro. Naturalmente, teu cérebro vai trazer situações que você encontrou pessoas confiáveis. Esse processo de confrontar uma crença, de confrontar uma causa raiz, é que vai te trazer a clareza, a compreensão para você agir. Entendem por que é importante? Claro que você não vai fazer isso aí com tudo, mas tem questões que você quer fazer há muito tempo. Por exemplo, você quer fazer exercício físico, ou você quer sair mais, ou você quer escrever um livro, você quer muito, mas você quer muito, mas você quer muito, mas não consegue. Eu acho que é interessante fazer esse exercício para essas atividades que você realmente tem um desejo muito grande, mas que não consegue fazer. Para levar essa clareza. Então, essa é a terceira ferramenta que eu estou entregando aqui para vocês, que é o digging. É a gente ficar escavando as questões através de perguntas. Dá uma de criancinha mesmo, de 5 anos. Mas por que, mãe? Mas por que, mãe? Mas por que, mãe? Mas por que, mãe? Mas por que? Até chegar ao ponto de você, para, menino, cala a boca! É verdade? É verdade. Não, é mentira. Tá? Vocês entenderam mais ou menos aí a dinâmica.
Prosseguindo. Tem outra ferramenta aqui. Uma outra ferramenta que ajuda muito a gente identificar o quanto esse nosso pensamento que envolve essa procrastinação, o quanto esse nosso cenário, ele é lógico, ele é racional, o quanto esse cenário é realmente adulto, né? Então, quando a gente tem muita ansiedade, quando a gente tem medo e a gente procrastina, é muito interessante que a gente aplique essa ferramenta, que é do Dale Carnegie. É o ensaio mental. Trazendo essa questão daquela crença, as pessoas são traídas, ou todo mundo me odeia, ou eu nunca vou conseguir ficar rico, ou coisas bem dramáticas, genéricas, que são crenças muito enraizadas na gente e que gera essa procrastinação constante, essa autossabotagem constante, ok? O que eu faço com essa coisa? Eu quero tomar uma decisão. Eu estou entre fazer concurso público ou advogar. Eu estou entre continuar naquele escritório ganhando 2.000 por mês ou abrir meu próprio escritório e correr o risco de não ter um cliente sequer por 6 meses. Eu faço um ensaio mental. Primeiro passo, eu vou pensar no pior cenário possível de ambas as situações. Tá? Trazendo aqui, por exemplo, continuo no escritório ou abro meu próprio escritório. Eu quero abrir meu próprio escritório, mas eu tenho medo, eu procrastino, o que eu quero é isso, mas eu não tenho coragem, eu continuo aqui, mesmo sem querer. Eu quero abrir meu próprio escritório. Vamos chegar nisso aqui. Qual é o pior cenário possível? Imagina qual é o pior cenário possível quando você abrir o seu escritório. Aí você tem que pensar de modo trágico mesmo. O Dale Carnegie, ele ensina que você pense de modo trágico, de modo dramático, uma tragédia grega, sabe? Qual é o pior cenário possível? E aí você vai pensar que você vai abrir seu escritório, sei lá, me ajudem aí a pensar no pior cenário possível do advogado, da advogada abrir o escritório, né? Sei lá, pega um empréstimo, abre o escritório, não tem um cliente sequer por 6 meses, coloca uma placa, faz anúncio nos lugares que pode, faz postagem, não chega ninguém. Não tem um ser humano que chegue nem para perguntar uma dúvida jurídica, e aí você pensa na cara dos seus familiares, na cara dos seus amigos, aquela cara do fracasso e os dedos apontando para você, aquela coisa terrível, e as pessoas rindo de você na rua, e você pensa no pior cenário possível, as pessoas te jogando ovos podres, alguma coisa bem ridícula, sabe? Porque a mente, gente, a mente faz isso. A mente cria cenários aterrorizantes que nunca vão acontecer. Então essa ferramenta ensina a gente a ser mais inteligente do que a nossa mente. Vamos brincar com o caos. Então eu vou pensar nesse cenário, o que de pior pode acontecer ao abrir um escritório de advocacia, sozinho. O que de pior vai acontecer? Eu vou ficar sem renda nenhuma, vou morrer de fome, vou morar embaixo da ponte, não vou ter ninguém para pedir ajuda. É porque a mente, ela cria isso, né? O mundo todo desaparece, a comida toda escasseia, né? Joga uma bomba no universo. É porque a gente está rindo assim, mas as emoções que reverberam são de ensaios mentais nesse grau de loucura. Então, quando a gente faz isso de modo consciencial, a gente começa a entender as dinâmicas da mente e como criar a estratégia correta. Porque o medo que sustenta essa minha indecisão, o medo que sustenta a minha procrastinação, ele vem desse cenário muito louco que a gente cria sem consciência. Então eu vou pensar no pior cenário possível. Pior cenário possível de abrir meu escritório, pior cenário possível de distribuir aquela ação. O que de pior pode acontecer se eu distribuir uma ação em 2 dias? O que de pior pode acontecer? Caramba! Eu vou ter que parar e olhar para aquela pilha de papéis, eu vou ficar 4 horas ali tentando distribuir aquele negócio, eu vou perder de fazer outras coisas, eu vou me sentir preso.
O que de pior pode acontecer se eu desfizer uma sociedade que está infrutífera? Poxa, eu vou ter que falar com aquela pessoa, aquela pessoa vai chorar, e como é que vai ficar a família dela? Ela vai me achar a pior pessoa do mundo, ela vai falar para as pessoas que eu sou má, que eu sou ingrata. O que de pior pode acontecer se eu deixar essa pós-graduação que está aqui pela metade e for para outra pós-graduação? O que de pior pode acontecer se eu mudar de área? O que de pior pode acontecer se eu fizer uma ligação para uma empresa oferecendo uma reunião para apresentar uma tese tributária aqui do professor Marcos Helvas, ou uma tese bancária aqui do professor Márcio Vieira? O que de pior pode acontecer? Sabe? Você chegar para o Leandro aqui, para a Inara, e oferecer uma aula aqui gratuita, o que de pior pode acontecer, entende? Você vai fazer o pior cenário possível. E aí você vai aceitar esse resultado. Você vai tomar esse resultado. Você vai imaginar esse resultado. Você vai aceitar. Aceitou. Você tá na sarjeta. Sabe? Você tá com a latinha na mão, imediatamente amanhã, pedindo esmola, sabe? Porque deu tudo errado, tá? O mundo explodiu. Você tá ali amanhã. Aconteceu isso. Aí você vai se perceber nesse cenário, tá? E normalmente você vai rir um tanto sobre isso, tá? Aí você vai perceber que tem estratégias intermediárias. Seu cérebro, a sua mente vai começar a trazer caminhos, atalhos, outras ramificações para lidar com as possíveis causas trágicas que nunca vão acontecer. Tá? Isso aí vai te ajudar a ter mais segurança para entrar em ação e deixar de procrastinar para essas questões mais difíceis da sua vida. Perfeito? Seguindo.